sejam bem-vindos e bem-vindas a essa live. Essa live agora que vai acontecer todos os dias durante essas próximas semanas, nesse horário de 1h05, eu vou responder a sua dúvida comigo aqui ao vivo. Então, você tem alguma dúvida, você é psicóloga, você é psicólogo que quer ter, né, a minha visão aí em relação ao seu momento, ao seu negócio, ao seu estilo de trabalho nesse nosso emaranhado de situações linkados à nossa necessidade do momento, né? E você está aí paralisado com algum ponto que te impede hoje de viver de consultório, né? De crescer, de expandir a sua carreira. Eu quero responder a sua dúvida aqui comigo, ao vivo e a cores. E qual é a regra para essa participação? Esperar vocês irem chegando aí, para eu explicar para vocês como é que esse nosso tempo aqui vai funcionar. Enquanto isso, eu estou precisando de uma aguinha aqui que eu esqueci de pegar. Ai. Ó, assim que vocês entram aí no Insta, aparece assim, ó, solicitar, né? E eu vou escolher alguém, ó, algumas pessoas aqui, não sei exatamente quantas, né? A gente vai ter mais ou menos tempo de meia hora juntos aqui. E eu vou responder a sua dúvida. Qual que é a regra? Você vai ter que entrar comigo em vídeo, tá? Primeiro, isso aí já é um jeito de você trabalhar a sua possibilidade de romper com seus medos, as suas incertezas, as suas inseguranças. Thaís, me escolhe. Manda aí, lindona. Mandou? Ó, então eu vou pegar a Thaís Araújo, tá? Que mandou aí pra gente já a primeira aqui. E qual é a regra? Que você tenha uma dúvida pontual, né? Que eu possa te ajudar aqui, fazendo com que esse momento seja produtivo, não só pra mim, não só pra pessoa que eu vou responder, né? Que no caso aí vai ser a Thaís. E também para o nosso time de psicólogos desse nosso Brasil que querem e vão viver, obviamente, né, de consultório. Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Thaís, me manda aí um oizinho de novo para eu ver aqui. Para eu aceitar você. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Ou não? Manda aí para mim. Manda um oizinho aí, Thaís, porque passou. Oi. Você mandou a solicitação? Manda aí pra mim, ó. Solicitar entrada, solicitar participação. Acho que aparece assim. Aqui, deixa eu ver. Mandou. Tá, tô te aceitando. Ai, depois vai aí, Josi, manda de novo. Josi Almeida, tá? Gente, é aleatório, tá? Não consigo fazer sem ver, não. Tudo bem, lindona? Rosa, não é a primeira vez, né, que eu tive... Não sei se tu lembra de mim, mas a última vez eu tava cheia de coisa na cabeça. Eu tava no salão, não sei se tu lembra disso. Eu acho que eu lembro. No salão, fazendo luzes no cabelo, né? É só... E hoje também eu não tô, né? Esquenta não, menina. Que linda. Vamos lá, Thaís, me conte, como é que eu posso te ajudar? O que acontece? Eu sou da turma 6, né? Show. E até hoje, eu vou te falar, até hoje eu ainda tô caminhando com essa história do nicho, mas assim, eu acho que agora essa crise, essa coisa toda me deu um up, sabe? Eu tenho acompanhado você, eu tenho acompanhado todas as lives e tal. Hoje a live foi realmente um tapa na cara, foi, sabe? Thaís, qual das duas? A live aberta ou a dos alunos? Não sei. Bom, não sei. A live de 7h pouca da manhã, assim. A da manhã. Então, só para contextualizar. Eu fiz uma live 7h25 e todos os bons e santos dias dessas próximas semanas isso vai acontecer. Algumas vão ser gostosas, igual o ovo de Páscoa que a gente comeu ontem. Outras vão ser doloridas e sofridas. Não, eu só posso dizer o seguinte... As duas vão te ajudar a crescer, né? Então, tá tudo não, bem. Maravilhoso. O meu problema é mais o tempo, sabe? Porque, assim, eu acho que Show. Isso rola muito, né? De a gente absorve coisas e tal, e eu não tenho muito tempo para aplicar, porque eu tenho um bebê pequeno e tudo, tem minhas limitações. Mas, enfim, minha dúvida Show. Vamos lá, me essa, diga assim. Qual é a pergunta. O meu nicho é dificuldade de adaptação. E alguém, em algum momento da minha vida, falou que isso não era... Eu não sei quem foi, que eu fiquei com isso na minha cabeça, que eu não poderia prosseguir assim. Alguém ficou me perguntando, tá, mas dificuldade de adaptação em quê? Ah, mas é o que você faz e tal, não sei o quê. Na verdade, é uma dúvida de insegurança mesmo, sabe? Porque, assim, eu acho que isso deve ajudar as outras pessoas que também devem estar ouvindo, né? Sim. Porque eu acho que outras pessoas têm isso, né? A gente começa uma coisa e aí a gente fica escutando muita gente falando, não, isso aí não, isso aí não vai dar certo. Tá, mas a dificuldade de adaptação em quê? Sim. O que é? Mas o que é que tu faz e tal?
né? Sim. E aí eu passei a... E hoje, assim, hoje eu investi até num site, e aí Sim. foi bom eu ter feito isso, porque eu pude escrever, tá, o que que é a dificuldade de adaptação, né? E aí eu fui escrever do que eu trabalho, porque Sim. antes, assim, eu estava focada muito naquela questão só as pessoas que se mudam, não sei se tu lembra, eu sou de Sim. Santa Maria, eu trabalho com Sim, militares e sim, tal. sim, Só que dificuldade de adaptação, eu acho que é um nicho muito interessante, porque eu estou sim. falando de todas as grandes mudanças. E minha dúvida pontual é o seguinte: eu posso trabalhar com dificuldade de adaptação? Isso é entendível para as pessoas vão entender isso, Eu sabe? acredito o seguinte, ó, o que a gente vai fazer aqui, Thaís? Primeira coisa, nicho é o macro, né? É a área. Então, a área, para a Thaís, está claro que ela quer falar de pessoas que precisam se adaptar e Isso. que, de alguma forma, elas vivenciam o novo. Acho que nesse exato momento do planeta, todo mundo. Sim, por isso que me deu um start agora, sabe? Que eu É, preciso porque tá trabalhar com vendo? isso. Qual é a dor das pessoas hoje? Lógico, eu não tô falando simplesmente do ponto de vista saúde, nada disso não. Mas eu tô falando do ponto de vista mais emocional envolvido, focado nessa ideia. As pessoas tiveram que mudar e é interessante que eu lembro de você, né? E eu atendo muito vestibulando. Então, o meu vestibulando daqui, ele veio de outra cidade para cá, né? Para Goiás. Normalmente ele é do Nordeste, vem gente da região Sul. Só que aqui não é a morada dele, aqui é a passagem, porque ele vai passar para o vestibular e ele vai para qualquer outro lugar. Então, eles vivem essa ideia da mudança de uma maneira muito, muito intensa, né? E eu lembro de um pouco disso, assim, que eu acho que tem relação, da mesma forma que os militares, né? Eles estão eles estão ali num trabalho, eu já atendi esposa de militar, de pessoas do exército, né? Principalmente é mais forte ainda. Então eles vão ali mudando e vão fazendo outras as missões, e aí eles vão para onde tem que ir. Ok. Quer dizer, muitas profissões até, muitas áreas, elas acabam tendo isso como algo mais comum. Não significa que seja fácil. Né? Por quê? Porque a grande questão é como é que eu vou me adaptar. Então, ok, a Thaís já tem isso muito claro. Para que a Thaís saia desse mar aí de paralisia, de medo, de preocupação, primeiro ela vai filtrar as informações. Ponto. Segundo, se você falar só, eu trabalho com mudança e adaptação à mudança, realmente eu acho vago. Agora, se você entender essa mudança e pensar naquilo que a gente fala dentro do programa, na persona e colocar três grandes públicos aqui, você estaria com isso mais claro. Aí, quem são os três grandes públicos que a Thaís pode oferecer ou pode pensar? Porque não dá para a Thaís falar para todo mundo. A não ser que hoje ela crie uma comunicação desse todo mundo, sendo todo mundo que está vivendo a adaptação da pandemia. Mas alguns estão vivendo isso com maior dificuldade, outros estão vivendo com menos dificuldade. Não significa que todo mundo que esteja vivendo hoje vai fazer terapia por causa disso. Esse é um ponto que você também tem que colocar como um princípio. Quem é que seria consumidor do serviço terapia da Thaís, baseado na ideia de que adaptação é algo difícil para ela? Porque alguns vão ter dificuldade, vão se adaptar e não vão precisar de você. Não vão precisar da sua ajuda. Quem mais precisaria? É um ponto para você começar a definir quem seriam essas três pessoas aqui. Sim. Eu já pensei isso, é nisso que eu venho pensando. Minha dúvida, na verdade, é assim, eu afunilo o nicho ou não? Porque, assim, quando eu estava Porque o escrevendo sobre isso... afunilar, se você tem claro para quem é, então, por exemplo, a Thaís está falando sobre mudanças e adaptação para familiares de pessoas que trabalham no Exército. Nichadésimo, ó, afunilado. A Thaís está falando para pessoas, a persona que ela quer comentar nesse texto aqui é o vestibulando que migra de cidade para outra, é o concurseiro, é outro público também que muda muito, é o concurseiro que vai se adaptar, que precisa de mudar. E aqui eu estou falando só de mudança de geografia. Você pode falar de mudança de estado, no sentido de casou e separou, é mudança, Isso, entendeu? exatamente. Essa é a minha dúvida. Eu posso falar de mudanças de uma forma geral? É essa que é a questão. Se você for falar de todas as mudanças na vida no mesmo lugar, você não vai ser específica. Por isso que eu tô falando para você linkar pelo menos três coisas. Entendeu? Essa que é a minha dúvida. Essa que é a minha Mas dúvida. se você não. Aqui a questão é: se você quiser falar para todo mundo que muda, porque, por exemplo, digamos que eu seja a pessoa que mudo de cidade com muita frequência, e eu não me relaciono. Aí, se lá você está falando na sua comunicação o tempo inteiro de pessoas que estão vivendo a mudança do estado civil, estão separadas e agora vão se casar de novo, ou estão casadas e vão mudar.
eu não vou conectar com a sua mensagem, porque isso não faz sentido para mim. Entendi. Quando você fala e o específico é para chamar atenção e entendendo que nós estamos num caminho onde a atenção é a coisa mais importante, agora então principalmente, né? Tá todo mundo assim, ó. Então, se você falar de todas as mudanças da vida no mesmo lugar, você cai no risco de ser genérico, do seu trabalho ser generalista. Por isso que, pelo menos a princípio, seria interessante você ter aí entre 2 ou 3 personas, que seria mudança o tema delas, mas mudança prática em temas, em áreas um pouquinho diferentes, mas não em todas as mudanças da vida. Ah, por exemplo, eu sou mulher, solteira, agora eu me casei e tive filho. Mudei toda a minha vida. Então, pode ser que seja um campo, seja uma persona, mas não passa de 3 assuntos, porque senão você tende a ser generalista. Esse é o ponto. Entendi. Mas, você pode falar disso em qualquer outro lugar, mas para que a sua rede seja efetiva, ela tem que ter uma comunicação mais direta. Só lembrando aqueles princípios, né? Não tem como... a gente não exclui pacientes, a gente não exclui atendimento, a gente não exclui procura. Agora, para procura assertiva, baseada na divulgação, quanto mais específico for, pelo menos a sua linguagem, ou pelo menos uma linguagem muito dentro, mas de dores parecidas. Então, você pode falar com a mulher, por exemplo, que mudou de trabalho, mudou de estado e separou. É a mesma pessoa aqui, ela viveu 3 grandes mudanças. Tá vendo? 3 coisas perto. Você estaria numa linguagem muito parecida. Se a pessoa não viveu aquilo, ela está pelo menos perto disso que você está falando. Agora, se são coisas muito distintas, aí corre o risco, entendeu? Entendi. Não, mas era mais ou menos isso mesmo que eu estava pensando, né? Mudar de cidade, mudar de estado civil, vamos dizer assim, né? Sim, a maternidade como a maternidade também é uma grande mudança. E sim. só. Era disso. Então, a questão era se dava para falar dessas 3 coisas, vamos dizer assim. Né? Então, se você for pensar da mudança de estado civil, a mudança da maternidade e a mudança geográfica, só aí você já vai ter uma noção mais ou menos até de faixa etária. Essa pessoa não é o vestibulando, ela não é o jovem. Ela vai ser aquela mulher entre 25 e 45 anos, ou homem, de 25 a 45 anos. Aí você já funilou de novo. Tá vendo que você já vai desenhando ali uma ideia de persona? E que às vezes você ainda pode ter as 3 pessoas. A pessoa que vive as 3 coisas. Que seria o melhor do mundo pra você, né? Melhor coisa. É o melhor do mundo. E, ó, eu tô anotando tudo que você tá falando aqui. Porque olha o que acontece. Por exemplo, eu tenho uma amiga pessoal, amiga. Ela namorava e morava aqui. Ela e o namorado. Aí ficou noiva, o noivo fez um concurso que na época era da Petrobras, do Ipiranga, que depois a Petrobras comprou e tal, sei lá. Virou um rolo desse aí. Aí ela foi e eles se casaram. Tipo, um mês depois, Thaís, ele foi transferido para uma outra cidade. No outro estado. Milhões de quilômetros aqui. Aqui eu lido com isso. Aí ela mudou. Aí ela mudou e deixou a família dela inteira aqui e ela foi morar sozinha com ele. Foi casar ou foi embora com ele. Aí lá, eles ficaram 2 anos, aí muda demais. Eu brinco com ela e falo, amiga, me fala aí agora, qual é a cidade que você mora, né? Porque é meio tenso. Cada vez a gente tem que ir atualizando. Mas enfim, 4 anos depois, ela teve filho. Quer dizer, mudou de cidade, ela mudou de estado civil, ela mudou de estado, e agora ela virou mãe, e tudo longe, e acompanhando as mudanças. Quer dizer, essa minha amiga aqui é a sua persona nas 3 grandes questões. Entendeu? Que seria lindo, né? Se você entendesse e encontrasse, e tivesse uma comunicação clara, porque... Querendo ou não, e eu me lembro muito assim dela falar, né? Principalmente a questão da gravidez do primeiro filho. Quando o primeiro filho dela, ela tem 3 hoje. O primeiro filho dela nasceu, a dificuldade que foi, ele nasceu longe. Não, aliás, esse primeiro ela veio pra cá, ela queria que o menino tivesse na certidão de nascimento, que ele era goiano. Nossa, tipo assim, tanto que ela não aceitava. Tem o tanto que ela não aceitava que ela morava longe, entendeu? Ela queria que na certidão dele tivesse ali. Sim. Que ele era daqui e pronto, não importa. E eu lembro que ela veio, ficou 1 mês aqui com ele, foi embora para outra cidade dele lá e tá tudo bem. O menino registrado, ele é daqui, mas a cultura dele é fora total. Mas tá vendo, assim, essa questão de como ele dá com a mudança? Não, e outra, assim, eu passei por essas 3 mudanças. Aí, então pronto, já tem a persona. Às vezes você ainda vai encontrar a mesma pessoa. Eu mudei de cidade, eu mudei de estado civil, eu me divorciei e eu tive filho. Sim. Né? Então, e eu tô aqui nessa cidade sozinha, sem ninguém. Sim. Então, assim, é
É isso, minha dúvida era essa, assim, sabe? Show. Então vai em frente. E se eu. É porque a gente fica muito, às vezes, né, focado na história Querendo do o nome. Não, assim, no nome. A dificuldade de adaptação. Que ninguém vai entender, ninguém vai saber. E é uma coisa que eu falo bastante, né? E assim, a primeira coisa é não ficar apegado ao nome. Você só precisa saber explicar o que você faz. E quando você fala, Rosane, eu quero ajudar as pessoas, dentro do ponto de vista emocional, que precisam lidar com grandes mudanças da vida. Entre elas, a mudança geográfica, a mudança de estado civil, essa questão da maternidade. Tá vendo que é muito claro? E das emoções envolvidas nisso, e aí você pode citar. Então, não fica preocupada com o nome. O que você precisa agora é fazer aquela listinha lá das dores, das dificuldades, e lindo, né? Que você tem a sua história aqui para te ajudar a construir isso. E mais as histórias, a hora que eu falei da minha amiga que veio pro neném nascer aqui, você fez assim, tipo, você deve escutar isso o tempo inteiro. Entendeu? O tempo todo. Porque é parte da dor dessas pessoas. E Imagina quer dizer, como você tem mais afinidade, né? Imagina como que tá doendo para essas pessoas, né, que moram longe, né, não Sim. estarem com seus familiares. Eu, inclusive, Sim. tenho até uma história triste aí para contar, né? Eu tenho uma paciente daqui que o pai dela faleceu de coronavírus lá em Manaus. Nossa. Né? Assim, tenso. Aí não tem E ela velório, não tem despedida, não tem nada, né? Não, eu recebi essa notícia essa semana, né? Eu tô acompanhando ela, então, assim, muito, muito difícil. Então... E é o que eu falo, que torna o nosso trabalho ainda mais intenso, né? E adaptar muito essa realidade, entender os novos processos que envolvem o luto, a perda. Tudo isso tá aqui, dentro desse caminho. E aí, seguiu, menina? Vambora? Voa! Muito, muito, muito obrigada. Show, lindona. Foi maravilhoso, assim, eu realmente precisava... Na verdade, assim, eu acho que a gente precisa muito disso também, sabe? Ser confirmado também. Sim, né? eu percebi isso. A gente, como psicólogo, também precisa disso, né? Ser confirmado. E os nossos pacientes também precisam disso, né? Enfim. Show. Desculpa aí a muito cara bom. horrorosa. Linda. Sucesso, voa! Tchau, tchau. Ó, eu vou conseguir falar mais com a Josi aqui, a gente vai ver o tempo. Se dá. Josi, mandou aí a solicitação? Deixa eu ver. Não veio ainda. Manda aí para mim a solicitação. Show, show, show. Deixa eu ver aqui. Ó, a Aninha tá aqui, ó. A Thaís deve estar aí ainda, tá aqui, ó. Acho que esse nicho, para quem muda de cidade, é ótimo. Passei por uma mudança de estado e está sendo mega difícil, tá vendo? As pessoas precisam de ajuda, gente. Bora lá. Josi, quer entrar? Ó, a resposta vai ser ao vivo, do jeitinho que eu fiz com a Thaís. Não vou responder pergunta aqui no chat. Essa vai ser um pouquinho diferente para desafiar você a entrar na onda real aqui, ó, de usar o seu tempo para que a gente possa... Cadê? Entrou. Deixa eu ver. Mandando a Josi aqui. Show! Mandou. É porque deve ter passado por causa do tempo. Aí, vou entrar contigo agora. Josi Almeida. Oi, dona. Tudo bem contigo? Tudo. Me conta. Fala aí sobre, então, qual é a sua dúvida de autoestima? Então... porque é o seguinte, eu tô começando a atender agora, né? Sim. Tá dando pra me ouvir bem? Tá, tô te ouvindo e tô vendo bem. Tá. Então, eu tô começando os atendimentos agora, né? Que eu sou recém-formada e tudo. E assim, eu vejo que na minha cidade as pessoas têm muito problema em relação à ansiedade e à autoestima, né? Então, eu gostaria de saber como que eu conseguiria, tipo, abordar esse assunto, porque ainda tô meio perdida nessa questão de nicho. Então, a minha dúvida. Ó, primeira coisa, tá, Josi? Essas duas coisas que você citou, elas caminham juntas. E eu entendi isso rapidinho. Eu comecei a trabalhar, né, focada nessa questão do nicho de controle da ansiedade desde 2013, 2014, foi mais forte ainda. E eu comecei a entender o seguinte, as pessoas mais ansiosas, elas tendem a ser mais inseguras, elas têm mais medo. Elas se preocupam mais com o que as pessoas vão pensar, elas têm mais dificuldade de falar não, elas têm mais dificuldade, né, com essa questão de rejeição, de aceitação, de autoafirmação, que tudo isso tem relação com autoestima, né, com aquela crença de quem eu sou, de quanto eu confio, de autoconfiança, tem toda uma visão relacionada a isso. Então você pode, e é uma coisa que eu sempre falo para os nossos alunos aqui, autoestima e ansiedade são caminhos que estão aqui, ó, juntinhas. Então elas sim
andam aqui perto. Então, você pode falar desses dois assuntos, sempre trazendo um relacionado ao outro. Quem me acompanha aqui sabe que autoestima por autoestima, normalmente é um conceito mais vago também. É parecido com isso que eu falei com a Thaís agora. Agora, quando você contextualiza e você está dizendo assim, não, então eu quero falar para pessoas que por questões de autoestima, ela tem algum prejuízo a nível de relacionamento. Então, dentro de relacionamento afetivo, eu quero falar da pessoa que a gente tem até uma aluna bem referência nisso, que é a Carol Holanda, que trabalha que é de São Paulo, e ela fala bastante disso assim, ó, da ideia de que, de algum jeito, quem eu sou e como eu me vejo, quem eu me percebo ser, isso vai influenciar, sim, na minha relação com o outro. Então, daqui, ó, o que a gente está fazendo? A gente está contextualizando. O que você precisa fazer inicial aí para te ajudar nessa questão do nicho? Primeiro, é ter a ideia da dor e a dificuldade que as pessoas vivem que você quer atuar. Você já me falou aí um pouquinho sobre ansiedade e autoestima. Só um detalhe. Pode ser que na sua cidade tenha isso como uma queixa boa, grande, né? Assim, e eu acho que é a queixa do mundo nesse atual momento. Mas a Josi também tem que entender se ela gosta de falar disso, tá? Porque nicho, Josi, a gente tem que ter paixão, assim, sabe? A gente tem que gostar de falar sobre aquilo. Por exemplo, eu vou fazer 3 lives por dia agora durante as próximas 4 semanas. Vocês vão enjoar de ver minha cara aqui. Eu adoro as suas lives. Então, adoro as suas lives. Que bom, espero que você continue gostando durante as próximas 4 semanas. Mas enfim, a gente começou hoje, né? Eu fiz 7h25, tô fazendo agora 1h05 e vou fazer 6h25. Uma entrevista com uma aluna nossa aqui, que é a Fê, que é uma linda também. Fala aí sobre ansiedade no trabalho e empreendedorismo. Enfim, por que eu tô conseguindo fazer 3 lives dia aqui dentro, hoje? Porque eu amo conversar com vocês, eu amo orientar, eu amo fazer, eu amo ensinar a experiência, eu amo essa troca, eu amo saber que se você crescer, eu vou crescer também, porque todos nós crescemos juntos, porque nós somos, sim, né, uma categoria. Então, isso me faz bem. Eu vou ficar cansada? Lógico, mas isso me faz muito bem. Eu tenho facilidade em fazer. Quer dizer, é importante que você também se pergunte isso. Eu tenho facilidade? Eu gosto? Eu tenho essa questão de falar para as pessoas sobre quem elas são, identidade, essa ideia de autoconfirmação, de autoconfiança, tudo isso me traz prazer. Eu gosto de ver as pessoas mais calmas, seguindo os sonhos delas, fazendo a coisa que ela antes não fazia porque ela tinha muito medo e agora ela consegue fazer. Então é um princípio para você perceber também. E se é isso que você gosta, linkado com uma demanda grande, linkado com uma ideia de que sim, né, você vai se posicionar bem aí no seu mercado e as pessoas vão te conhecer. A tendência é que isso cresça. Esse é um ponto. Segunda coisa, você me perguntou, como é que eu vou produzir coisas para essas pessoas, né? É entendendo a necessidade real delas. Então, você tem um tema, ansiedade e autoestima. O que as pessoas precisam saber sobre isso? Quais são as dificuldades que elas vivem no dia a dia, que você pode trabalhar materiais, né? Principalmente aí usando as redes sociais hoje, num foco de educação, né? Seria uma ideia de uma psicoeducação, produzindo coisas que essas pessoas vão ler, elas vão se conectar ou assistir, e vão falar assim, poxa, isso que a Josi fala me interessa, ó, faz sentido. Eu quero melhorar isso, eu quero me sentir melhor em relação a X. E, nossa, isso que ela falou, ó, fez sentido pra mim. Sabe assim? Gera conexão. Mas isso só acontece quando você entende a necessidade. E isso você faz através de pesquisa, estudo, dedicação, assim, sabe? De olhar e falar assim, nossa, o que está passando na cabecinha dessa pessoa que está lá na casa dela agora, preocupada com pandemia, com não sei o quê, e que eu, psicóloga Josi, posso falar, posso orientar, não é no sentido de atendimento, mas é no sentido de orientação técnica para que essa pessoa se sinta um pouco melhor. Aí você vai criar um vínculo com ela. Criando esse vínculo, criando esse relacionamento, é natural que daqui a pouco ela pense o seguinte, poxa, eu aprendi algumas coisas até aqui, mas eu quero me aprofundar. Eu quero alguém olhando para mim, para minha dor, para minha dificuldade, para o meu momento, para que eu possa seguir melhor, mais livre. É a hora que provavelmente essa pessoa vai decidir fazer o acompanhamento. Tá vendo que é todo um processo? Sim, entendi. Eu vi você falando para ela sobre a persona, né? E eu percebo que não é discriminação de forma nenhuma, mas eu percebo que a questão da autoestima é mais para mulheres e com relação ao fim do relacionamento. Sim, E aí é onde eu vejo que a ansiedade aumenta, a autoestima diminui. E aí você acha que fez a escolha totalmente errada. Ontem mesmo eu tive um exemplo disso. Eu tive que... Eu fui fazer uma orientação em relação à ansiedade, porque tinha uma pessoa próxima a mim que estava tendo crise e ela teve um fim de relacionamento.
E a autoestima dela estava muito baixa. Então foi daí Sim. que surgiu a minha ideia de falar sobre Uhum. autoestima, porque eu gosto de ver a evolução do ser humano. Eu acho lindo Uhum. ver a evolução do ser humano Sim. em relação a E isso. ó, você pode linkar as três coisas que você citou. Digamos que você queira, então, focar os seus atendimentos em relacionamento. Aí tá lá, a Josi é psicóloga com foco em relacionamento afetivo. Dentro disso, você tá aqui, ó, falando sobre ansiedade e autoestima. São três coisas que estão no mesmo eixo. Só que a Sim, diferença é que você precisa contextualizar e falar coisas relacionadas. Aí você tá aqui, ó, tudo no mesmo caminho. É a mesma coisa. É quem é psicólogo infantil. Não tem como a pessoa falar para a criança. Você vai falar para os pais sobre a dor da criança. E sim, nisso significa fazer a orientação dos pais. E aí, com isso, você consegue acessar a criança. Então, tudo de novo aqui, ó, no mesmo eixo também. Olha ali, a Flávia está falando, psicóloga infantil e ansiedade e depressão. Então, você atende as crianças e a dor dela pode ser ansiedade e depressão na infância. Tá tudo no mesmo caminho aqui, ó. O que importa é a gente entendi. tentar contextualizar, até porque pegando esse gancho seu aqui, tudo é junto, né? Tudo é integrado. Agora, eu não posso falar de tudo, é o que eu estava falando para a Thaís agora. Eu não posso simplesmente, pá, vou falar de tudo que envolve. Agora, as pessoas hoje têm dores, né? E elas vão se conectar mais com pessoas que estão ali falando efetivamente daquilo que está relacionado com o momento atual delas. E aí você Entendi. viveu uma experiência ontem que te deixou isso bem claro, né? Exatamente. Assim, foi uma coisa muito interessante, porque eu já estava com um pensamento nisso, e aí Uhum. aconteceu o gatilho, eu falei assim, eu acho que eu É realmente preciso isso. falar sobre isso, porque É. a gente tira o gatilho até mesmo as pessoas que convivem com você, né? Sim, sim, E, sim, sim. nossa, o que eu tenho de amigas que tem É. problema com esse Ah, e tipo de ó, coisa. só falar aí, não é questão de ser homem ou mulher, não, mas a questão é porque normalmente as mulheres, elas não, elas falam mais. Os homens sofrem também, mas normalmente as mulheres, elas, por característica, né? Elas, de algum jeito, elas tendem a falar, tendem a comunicar, tendem a pedir ajuda. E Sim, pra gente caminhar aqui, né? Eu vou responder mais uma outra pessoa. É assim, ó, de algum jeito, a gente tem que pensar que as pessoas próximas a nós, e eu sei que tem psicólogo que quase morre com isso. Mas o que eu tô falando é, você não vai atender a sua amiga, você não vai atender o seu parente. Mas você precisa exatamente. entender que a dor que o seu parente vive, que a sua amiga vive, que o seu amigo vive, é semelhante a outras zilhões de pessoas que estão lá fora e que vivem coisas muito parecidas. E se você Sim, presta atenção no que eles estão dizendo, que é o que aconteceu contigo, você sim, consegue sim olhar e com a sua comunicação atingir as outras pessoas que estão lá fora. E é assim que o seu trabalho cresce. Às vezes a gente entendi. acha, Josi, que vai encontrar toda a descrição do mundo, né, em relação à persona e tudo, nos livros técnicos. E o que eu falo para os nossos alunos aqui todos os dias é: o técnico é para você atuar lá dentro do atendimento consultório, você precisa ser o melhor técnico possível. Mas aqui a nível de comunicação mais clara, para que você possa acessar as pessoas para trazê-las, é a vida real de quem está perto de você. E que de preferência não seja psicólogo. Porque eles Sim, vão te mostrar a maior realidade possível, é como se fosse um recorte, né? Todas as pessoas que estão lá fora. É lindo demais entendi. isso. Muito obrigada por ter Isso tirado a minha aí. dúvida. Sucesso! Voa! Beijo, obrigada, tchau. Beijo, tchau, tchau. Gente, dá Beijo. para eu responder mais uma aqui, ó. Porque 2 horas eu tenho sessão, né? Eu vou atender. Então, deixa. Ó, quem entrou depois aí, eu vi que entrou bastante gente. Essa live agora vai acontecer durante essas próximas semanas, 1h05. Eu chamei carinhosamente de mentoria no Insta. Qual é a regra de participar aqui? Você tem uma pergunta específica, né? Então, uma coisa bem específica, de preferência. E que você entre ao vivo comigo. Para te ajudar aí, ó. Já vir comigo aqui para esse momento. Olha que incrível. Então, eu não vou responder chat, tá? Tem que entrar comigo aqui ao vivo. Essa escolha ela é aleatória para que eu possa tirar a sua dúvida e, claro, né, te ajudar a viver de consultório, crescer na sua carreira e vamos embora. Quem tem interesse tem que me mandar, deixa eu ver aqui, Janeli, é isso? Janeli Psicóloga, tinha me mandado ali. E ó, eu vou dentro daquilo que eu consigo ver. Janeli, não tem só solicitação aqui. Deixa eu ver, Aninha mandou? Thaís, deixa eu ver, Thaís Costa. Deixa eu dar uma olhada aqui para ver quem é que tem Opa, cliquei num filtro aqui, fiz bagunça. No.
Deixa eu ver, me ajude. Ah, ó, vou pegar bem aleatório aqui e depois a gente tenta melhorar o processo. Regina, tô chamando você. Vamos ver o que que vira. O que que vira, o que que vira, o que que vira. Thaís, não tinha visto sua lá. Aí, Regina, tudo bem contigo? Eu tava esperando. Gracinha, deu certo, menina? Tudo bem, Rô? E você? Tudo jóia, Rê. Me conta, como é que eu posso te ajudar hoje? Então, na verdade, eu sou aluna da turma 9, né? Então, Show, comecei que linda, recém-chegada. recém-chegada, estou no módulo 2 ainda. Show. Só que, assim, eu já queria antecipar algumas coisas e a minha dúvida é, assim, como começar as parcerias, né? Parcerias com escolas, eu estava ouvindo aí bastante sobre nicho, eu acho que o meu já está praticamente definido. É a Show. psicologia infantil, Que né? gracinha. Você estava na consultoria hoje? Não, eu estava na sexta-feira. Show. Eu consegui ontem eu contar aí para vocês, né? Quem é turma, quem é VDC e que é psicólogo infantil. Eu falei hoje. É porque eu consegui ontem. A gente vai ter um conteúdo extra com uma psicóloga referência no atendimento de criança e orientação dos pais, para ela ajudar vocês nesse caminho agora, principalmente ligado à questão online. Ela está com um projeto bem massa, a gente vai fazer. Ela é excelente, pessoa da minha confiança. Ontem eu falei, olha, vamos fazer, menina. Ela falou, topo. Então pronto. Só agora, essa semana a gente vai fazer a agenda aqui para que ela possa conversar com vocês. Porque eu não atendo criança, né? Então, o que eu entendo? Trazer as pessoas que fazem, que estão no campo, para ajudar vocês. Então, pronto, vai ser com ela. Então, mas me conta, qual é a sua dúvida? Eu queria, assim, começar contatos com parceiros, né? Escolas, médicos, pediatras, né? Então, minha dúvida é, assim, como fazer esse primeiro contato? Por telefone, marcar uma visita pessoal... Ó, vamos adequar a parceria no esquema da ideia da pandemia, né? Como a gente está aí na ideia da pandemia, a Lu já acertou lá quem é, ó. É a Ana Paranzini. Ela é excelente, gente. Lindona ela. Mas, ó, minha amiga aqui, é muito bom isso, né? Ter pessoas que a gente confia. E o que a gente tem que pensar? Você não pode fazer visita, né? O ideal, e a gente tá aqui, e a gente... Dentro do módulo lá você vai ver que é o que eu ensino. Você marcar um horário, ir presencial, conversar com as pessoas lá e tal. Só que agora não tá dando para fazer isso, né? Então, o seu primeiro contato, Rê, tem que ser online. Então, você vai mandar, seja mensagem, tentar encontrar, né, o WhatsApp. O melhor caminho de parceria sempre é ponte, sabe? Se você conseguir alguém que você consiga, que conheça alguém. Ah, você já atendeu um aluno, que esse aluno é aluno de uma escola das referências aí que você quer. E você pode propor para as escolas, principalmente agora, com esse caminho aí, se você já faz coisas online, que você consiga fazer, às vezes, uma chamada de Zoom dentro do Zoom que a escola já está usando para fazer as aulas. Então, porque os pais estão perdidos, inseguros, isso é um caminho, às vezes seria uma proposta para você fazer para esses parceiros. Porque a ideia da parceria é você oferecer algo gratuito, de preferência, para que você consiga a confiança deles e a abertura. E sendo assim, você consegue ser ouvida. Então, primeira coisa, tentar um contato baseado no fato de que você tem alguma ponte. Ou alguém que você já conhece, ou alguém que você já atendeu daquele lugar, ou que tem contato com aquela pessoa. Esse é um ponto. Segundo, tentar avaliar a necessidade mais forte desse público, dessas pessoas no momento. Por isso que eu te falei, às vezes a necessidade mais forte é uma palestra online para os pais. Você, psicóloga com foco nas crianças, em como é que os pais trabalham essa ideia da escola em casa agora. Seria um conteúdo top, né? Com certeza os pais teriam muito interesse e as escolas mais ainda, porque eles estão lá tentando, ó, se adaptar no fogo. Então, é um ponto para fazer. E se você tentar o WhatsApp, tentar e-mail e não tiver nada aí, né, agora, assim, no sentido de ter resposta, espera um pouquinho, passou a pandemia, aí você faz uma visita presencial. Mas o primeiro passo seria basicamente esse. E quando você for falar com as pessoas, e lá no módulo 6, no módulo 4, tem um roteiro, é pensar o seguinte, e módulo 4 é liberado para você semana que vem. Não é favor. Tá? A Rê não vai pedir favor, a Rê não tá lá para pedir emprego, a Rê tá lá para falar assim, eu sou psicóloga, atendo crianças, meu foco é esse, eu ajudo crianças nisso, eu entendo que existe essa dificuldade agora, eu sei que eu posso contribuir. Se eu sei que eu posso contribuir, é natural que, de alguma forma, a escola vai ganhar, as pessoas vão ganhar, é um ganha-ganha para todo mundo. Aí você consegue o espaço.
Não naquela ideia assim, estou aqui pedindo um favor, pelo amor de Deus, me ajuda. Me ajuda, né? E eu falei da escola, mas você pode contextualizar isso aqui com qualquer outra coisa. Ah, tem hoje nutricionista que trabalha com nutrição voltada para criança, que está aí precisando adaptar esse conceito para as pequenas receitas, pequenas coisas para as famílias fazerem em casa, lanche saudável. Quem trabalhar com perfil, a ideia da parceria é quem também trabalha com o mesmo perfil de público que você. Aí você vai em busca dessas pessoas. As escolas, por exemplo, a minha filha, ela faz ginástica artística. Aí ontem, assim, eles treinam, né? Tem toda uma pegada. Aí ontem, eu vi um filmezinho do Instagram da escolinha dela aqui. Eles todos empolgados, assim, tentando manter o mínimo de vínculo possível, falando, e eles criaram até uma vinheta bonitinha, assim, sabe? Falando, olha, nós estamos temporariamente longe, mas nós queremos estar perto, e as crianças estão nesse momento, tendo que se adaptar. Ah, eu achei massa demais, que eles falaram assim, o verdadeiro espírito do atleta é de não desistir, então nós não vamos desistir, nós estamos aqui. Rê, quando eu vi, eu falei, gente, tudo ligado com o quê? Com a emoção, eu fiquei até arrepiada, porque é lindo o videozinho deles. Chama MS, Estúdio de Ginástica Artística, se você quiser procurar no Instagram para ver. Aí, assim, muito, muito bonito, porque eles criaram uma história emocional para justificar a distância, mas para ajudar as crianças a se manterem. E eles publicam no Instagram ali direto treino, mini treino, para as meninas fazerem. Quer dizer, é um possível parceiro para você. Seriam escolas, não a escola tradicional, mas essas escolas também de esportes, e elas estão buscando se reinventar, elas estão buscando se manter no mercado. Então, às vezes, você propor para fazer uma live em parceria, tudo isso é um ponto também. E como é que você chega até essas pessoas? Exatamente isso. Ó, a psicóloga Helena colocou aí, ó, as escolas estão fazendo coisas lindas para os alunos. E todas essas coisas, elas têm a ver com o quê? Com emoção, porque é o que está sofrendo agora, né? Sim, não, perfeito. Rô, só mais uma pergunta. E assim, essa oferta, né, de uma contrapartida, uma negociação ganha-ganha, eu escuto pergunto o que eles precisam, o que eles gostariam que eu fizesse, ou eu já levo algo mais pronto? Não, pergunta. Baseado na necessidade. Porque digamos que você queira falar de um assunto, aí você chega lá naquele lugar e não é o que eles precisam para agora. Né? Então, é se dispor no sentido assim, olha, eu sou profissional disso, eu quero entender como é que eu posso contribuir. Aí vocês chegam aqui, ó, numa coisa em conjunto. E nesse conjunto, todo mundo ganha. Do que você levar uma coisa enlatada, sabe? Assim, por isso que é uma conversa, sabe? A conversa da parceria não é nada... A gente tem, lógico, os princípios, mas não é nada rígido, engessado, não. É sentar, conversar, entender. E você vai ver que vão sair coisas lindas. E às vezes é aquilo. Você pode pensar uma coisa e a necessidade deles serem outras e vocês chegarem num consenso e ser melhor ainda do que você pensava antes. Isso é bom. Entendeu? Perfeito, show de bola, Rô. Muito Fechou? Valeu? Feliz. Quarta-feira. Que linda. De novo. Quarta-feira show. Tem, né? Tira dúvida. Toda quarta eu falo o seguinte, Rê, ou vocês vão fazer, ou vocês vão enjoar da minha cara e vão falar assim, meu Deus, não aguento mais escutar essa pessoa falando na minha cabeça. Não. Cada vez que eu te escuto é mais motivação. Ai, show demais. Logo eu vou te mandar meu primeiro vídeo também. Ah, que linda! Beijo, sucesso. Beijo, obrigada, viu? Tchau, valeu, beijão. Gente, acho que ainda dá para mais uma. Eu preciso sair daqui 5 para as 2. Online, né? Eu só preciso entrar na outra ali. Ai, Flavinha, é impossível enjoar. Eita, nem que seja ou da minha cara ou da minha risada, né? Vocês vão ter que escolher aí o que vai ser. Cadê Tem uma que me mandou aqui várias vezes. Deixa eu ver, que tá me mandando um euzão lá. Quem que era? Deixa eu ver. A escola da minha filha é MS, Estúdio de Ginástica Artística. Mário Souza, se eu não me engano, que é o MS dele. Ai. Deixa eu ver. É a Thaís. Thaís, manda de novo aí. Você já me mandou um eu várias vezes. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo. Thaís. Ó, em relação à próxima turma do BDC, a gente está decidindo aqui ainda, viu? Mas é possível que seja entre ali o finalzinho de maio, tá? Quem tá perguntando... Deixa eu ver se eu consigo, tipo assim... Thaís, vamos lá? Ó, os horários das lives. 7h25 da manhã. 1h05. Deu certo aí?
Entrou? Deu, Ah, que massa. deu. Ó, ó, 7h25, 1h05 e a outra 6h25. Todo bom e santo dia. Vamos lá, lindona, me conta, como é que eu posso te ajudar? Deu certo. Ai, que bom. Eu tô aqui no estacionamento, eu falei, vou conseguir. Vai, menina, já deu. Me conta, o que eu posso te ajudar? Bom, preciso muito da sua ajuda, porque assim, eu sou do VDC6, tá? Eu já entendi que eu quero trabalhar com público feminino. Eu já entendi também que é com autoestima. E eu fico me perguntando, porque você sempre fala que fica muito amplo. E eu tô me perguntando em que lugar que eu posso, né, encaixar essa Afunilar autoestima da mulher. Isso. Porque eu sinto que ainda, eu já tô tendo resultados, tá? Show. Só que eu ainda sinto que se eu mexer mais na dor e no Na desejo, comunicação. vai melhorar. E quando eu olho para a parte profissional, eu vejo que não é ali. Eu olho daí eu comecei a olhar para a parte de relacionamento. E assim, eu gostaria de trabalhar para que essa mulher entendesse o valor que ela tem, Isso. né? Para ela melhorar as relações dela. Mas eu também não quero ficar só no relacionamento afetivo, por exemplo. Eu quero trabalhar no relacionamento, só que daí eu não sei por onde eu vou, entendeu? Tá, mas quando você fala das relações, a relação dela com quem? Assim, quem que é a primeira pessoa que te vem? Eu prefiro com a relação familiar. Mas na familiar, a primeira pessoa que te vem? A primeira pessoa. Quando você... eu vejo pai e mãe. Então, Pai e mãe. no sentido do papel dela como filha? Não. Eu queria que assim, porque eu vejo que muitas mulheres ficam esperando que o outro valorize quem elas são, o outro reconheça quem elas são, e eu gostaria de trabalhar a autoestima para que ela conseguisse entender o próprio valor que ela tem e não precisasse do outro. E eu vejo que essa relação, quando é familiar, as pessoas esperam demais que o pai reconheça, que a mãe reconheça, que a família reconheça quem elas são. E eu gostaria que ela tivesse esse próprio reconhecimento, entendeu? Para que ela pudesse viver melhor e, consequentemente, vamos pensar aqui comigo, ó. Se ela deixa de colocar essa expectativa nos pais, de que ela precisa da validação, eu acho que é isso, né? Da validação dos pais para que ela se sinta, para que ela assuma a identidade no sentido de ir, de fazer. Ok, ótimo. Qual é o maior benefício que essa mulher vai ter? Ela passou por um tratamento contigo, por um acompanhamento, lá ela passou pela jornada com você. Aí vocês trabalharam essa dor dela valorizar a si mesma e entendendo que sim, ótimo, ela vai ter ali uma sensação melhor com ela, isso vai melhorar as relações dela ali com os pais, mas qual é o melhor resultado que você imagina que essa pessoa pode ter? O que mais vai mudar na vida dela? Ela não depender do outro para se reconhecer, para que ela reconheça sozinha, né? Porque eu vejo e a partir do momento que eu me reconheço sozinha, o que eu vou poder fazer? Ai, meu Deus. Eu falei que algumas lives ia ser gostosa igual ovo de Páscoa e outras não seriam. Eu já avisei desde o começo. Brincadeira. Não, agora me confundiu, mas a partir do momento que ela... reconheço, se eu não fico... A Soraya já pegou ali. Ó, eu me reconheço, eu não preciso ficar... esperando, adequando a minha vontade à realização do outro, principalmente a minha família. O que é o melhor benefício que eu tenho? O que a Soraya colocou aí, né? Liberdade emocional, é Liberdade. Isso? Eu consigo ter autonomia. Ó, as meninas estão colocando lá. Fazer melhores escolhas. É isso aí, ó. Olha tanto que é lindo o negócio compartilhado. Aí eu consigo fazer melhores escolhas. Dentro dessas melhores escolhas, qual é a melhor escolha que eu posso fazer quando eu sou livre? A melhor escolha? De viver as coisas que ela quer viver. Não sei. Sim, mas não é no sentido de ter a própria oportunidade de escolher e não ficar... Porque quando a gente é dependente e precisa da autoafirmação, me lembra muito aquela pessoa... A Flavinha falou, tem que printar os comentários. Me lembra muito aquela ideia das pessoas que escolhem ser advogados porque o pai queria que fosse. Escolhe ser médico porque era o sonho do pai. E aqui o que eu entendo é que você quer trabalhar uma outra ideia. Eu posso ser quem de verdade eu quero ser. Eu posso ser autor da minha vida. Eu posso ser autor da minha história.
Então, se toda a Isso. sua comunicação for ligada a isso, e você falar, né, de liberdade, de dirigir, alguém colocou lá, ó, identidade, ser eu mesma, fazer as escolhas baseadas naquilo que eu penso, ser protagonista. Se você for contextualizando isso, seu nicho não está tão vago. Porque você quer a pessoa que quer olhar no espelho e falar assim, eu sou quem eu sou, comunico aquilo que eu comunico, olho para mim, acho que tem um pouquinho dessa ideia de sentido, de olhar assim e falar assim, poxa, eu tenho liberdade para escolher ser quem eu sou, gosto de ser quem eu sou, aceito ser quem eu sou e vou conquistar o que eu quiser a partir daqui. É uma ideia de ter uma voz. E de ter uma voz. E essa voz não é porque eu vou falar o que as pessoas gostam de ouvir. Eu vou falar aquilo que eu tenho vontade de fazer. Aquilo que eu tenho vontade de falar, aquilo que eu tenho vontade de viver. Então, acho que se a sua comunicação for para aí não é tão nichado, mas você está buscando a pessoa que está literalmente sofrendo isso porque ela está impedida. Que eu acho que caminharia um pouquinho, né? Se fosse assim para você estudar, uma ideia da dependência emocional. É tirar a pessoa desse campo, para ela ser autora e protagonista da própria história, se reconhecer na questão da identidade, ter voz, encontrar o seu potencial e ela ter liberdade para escolher o que ela quiser. Resumindo, acho que seria isso aí. Mais ou menos isso. Que eu vejo... Que se ela decidir casar, ela casa. Se ela decidir não casar, ela não casa. Se ela decidir formar, ela forma. Se ela decidir formar, ela não forma. Entendeu? Isso, é isso mesmo. E eu já tendo alguns pacientes, mais ou menos, e a demanda já está vindo mais para esse nicho, e eu ainda sinto dificuldade de fazer uma postagem, por exemplo, para atingir a dor, sabe? Mas a dor é a dependência. Tá. A dor é a dependência. A dor é a necessidade que eu tenho que o outro me mostre que eu estou certa. E que eu preciso fazer. A conquista, aí você falou dos desejos, o desejo é, eu quero ser livre. Eu quero expressar aquilo que realmente eu penso e eu sinto, assumindo isso e seguindo a minha vida. E podendo fazer as escolhas que eu quiser. Esse é o ponto. Me dá só um exemplo de uma postagem, por exemplo, para eu seguir a linha de raciocínio. Aí você primeiro vai ter que escolher o seguinte. Você vai falar da dor ou do desejo? Aí vamos pegar aqui a ideia da dor. Então você pode começar uma postagem falando a dificuldade... Deixa eu ver se eu consigo criar algo rápido aqui, hein? A gente tem 3 minutos. Meu pai, vamos lá. Porque eu travo na hora de postar alguma coisa focada. Assim. Primeiro, contextualizar. Vamos seguir o roteirinho que a gente faz lá dos posts. Então, primeira coisa, contextualizar. Alguém falou até da dificuldade de dizer não. É bom, né? Caminharia por aí. O medo da rejeição. Digamos que seja isso. Muitas e muitas pessoas sentem na pele a sensação de que... Eu colocaria, sabe o que? Uma imagem da pessoa com a boca tampada. Sabe assim? De que ela não pode falar o que ela pensa, porque ela tem medo do que os outros vão pensar, né? Uma pessoa com a boca tampada. Mas não tampada de máscara, porque senão vai vir pro coronavírus. Tampado com alguma outra coisa. Mas tá, vamos lá. O medo da rejeição. Muitas pessoas pensam e vivem na pele a sensação de que sim, elas precisam fazer tudo aquilo que elas esperam que as pessoas pensam sobre elas. Eu vejo isso atendendo pessoas que às vezes estão realizando uma carreira, ou estão vivendo uma carreira, ou um relacionamento que não tem nada a ver com aquilo que elas sonhavam ou que queriam viver, mas que de algum jeito atende muito às expectativas da família, sejam os pais, sejam os avós, pessoas que colocaram para aquela pessoa ali, né? Estou tentando criar rápido aqui. Pessoas que colocaram para aquela pessoa o peso de uma escolha, não daquilo que ela gostaria, mas daquilo que era a expectativa que as pessoas tinham em relação a ela. E eu sei que, de algum jeito, e eu vejo isso na prática, que muitas pessoas sofrem por não assumirem aquilo que realmente pensam e sentem. E o nosso objetivo é ajudar cada um a entender a essência, a identidade e criar, sim, e ter uma voz, mas uma voz baseada naquilo que são as suas verdades mais profundas. E o autoconhecimento, a busca que vem e faz com que com que as pessoas possam encontrar isso aqui de alguma forma. Aí você estaria aqui trabalhar aquela ideia dos 3 princípios lá embaixo, né, de dar a orientação. Mas a história Travou aí? Travou? Aí. A história seria alguém alguém escolheu algo para mim que não era aquilo que necessariamente eu gostava. E isso não porque a outra pessoa é má, mas é porque eu tenho dificuldade, às vezes eu preciso sim da confirmação.
E eu não consigo Tá. expressar aquilo que é da minha própria voz e de seguir. E aí você poderia pegar cada sentimento desse. Eu acho que aí, sabe aquelas 5 palavras? Você tem que pensar liberdade, né? Que é a ideia da liberdade emocional. A dificuldade é a dor de atender as expectativas do outro, não só pela expectativa do outro, mas também pela minha necessidade de colaborar com aquela expectativa. E isso vai ficando aqui, ó, o tempo inteiro gravado para aquela pessoa ali. Olha, aparentemente a gente olha e fala assim, mas você tá vendo que a hora que a gente vai criando, a coisa vai acontecendo? Então, exatamente. E daí, querendo ou não, eu trabalho com relacionamento e autoestima, né? Falando dessas coisas. Gostei. E de algum Tá jeito, ó, de verdade, eu acho que você ainda poderia dar uma pinceladinha aí em carreira. Não com a ideia de eu preciso melhorar a minha carreira, mas no sentido de que tem gente que hoje é infeliz no trabalho porque escolheu errado. E escolheu errado porque não teve voz. Entendi. E eu posso transitar, então, Sim, um pouquinho sim, no relacionamento, sim, um pouquinho na carreira? Sim. O eixo principal é o eu, que é isso tudo que os seus colegas falaram aqui. Depois eu vou deixar a live salva só até o final do dia. Printa e guarda. É isso tudo que eles falaram aqui. O eixo é esse. Agora, você pode permear os exemplos. Lembra lá na hora de contextualizar as histórias? Aí você conta exemplos diferentes. Por exemplo, ó, não é o meu nicho principal, mas eu atendi há uns 3 anos atrás uma menina que é vestibulanda, né? É muita gente que eu atendo aqui. Ela veio pra cá, ela era do Nordeste, ela veio pra cá pra fazer vestibular pra medicina. Sonho da família dela, que ela fosse médica. Sabe o que aquela menina queria ser? Atriz. Nada a ver. Nada a ver com nada. Ela já tinha feito, olha, eu acho que 4 ou 5 vestibulares. Ela estava aqui já há uns 3 anos e ela não passava de jeito nenhum. E aí depois, trabalhando, e pensa a dificuldade que ela teve para falar isso para mim. Que no fim, ela não queria aquilo. Aquilo era a expectativa da família. E, gente, pensa que trem complexo. Muito difícil, muito difícil. Tanto que no fim, ela foi fazer intercâmbio na Europa. E aí ela ficou 1 ano fora, eu nem sei o que aconteceu depois. Mas assim, tá vendo? Que era aquela ideia assim de não é o que eu quero. Mas jovem, adolescente, sustentada pelos pais, todo aquele processo, ela não tinha voz para falar assim, não é o que eu quero seguir minha vida sendo atriz. E pensa, de artista para médica, né? Um caminho infinito aí de preconceito. Pensa. Eu acho, o que estava me travando é porque eu queria definir a autoestima da mulher e relacionamento. Eu estava fechando uma coisa que dá para eu expandir. Aí o que acontece? Você me ouve falar isso lá nas aulas como algo importante. Agora, o que você precisa é entender o seguinte, existem os princípios e o que eu posso trazer uma ou outra vez aqui dentro desse princípio. Tá. Entendeu? Entendi. Porque se você ficar o tempo inteiro falando de 1000 coisas ao mesmo tempo, não rola. A questão é, eu vou defender aqui, e olha aqui, ó, de algum jeito, eu tenho um eixo. Aí eu posso trazer uns 20% da minha comunicação, outros elementos dentro desse eixo aqui que compõem a vida daquela pessoa ali também. Eu não estou desfocando, eu não estou deixando, não está aberto demais, mas eu estou ali direcionado. E aí, né, consegue fazer. Fechou, menina? Deixa eu ir pro meu atendimento, senão eu vou atrasar. Beijo! Beijo, obrigada. Tchau. Valeu, tchau, tchau. Aí, removeu. Então, gente, valeu essa nossa live diferente. Fiquei felizona aí, ó. 3 pessoas, né? 3, a gente conseguiu fazer com 3 ou 4, na verdade, 4, né? Tô mega feliz por essa nossa experiência, que sejam semanas aí bastante produtivas. Uma coisa que eu tô falando bastante aqui em todos os nossos encontros a crise veio para abrir os nossos olhos. E às vezes pode ser que abrir o olho para fazer mais. A gente não sabe como essa história vai terminar. A única coisa que eu posso dizer é que nós vamos passar por ela juntos. Então, live 7h25, 1h05, 6h25. Beijo, espero vocês aí no finalzinho do dia hoje pra gente bater um papo aí com a Fê. Vai ser uma live incrível também, tá bom? Beijo, beijo. Tchau, tchau. Deixa eu ir correr pra vida. Até a próxima. Um beijo pra vocês. Foi muito bom. Gostaram aí desse novo formato? Me contem. Valeu? Também gostei, achei massa. Show, show, show. Muito bom. Vamos lá. Beijo.